Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física. Bem, e esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo só de exemplos e exercícios, tá? De exemplos, né? De como nós podemos aplicar, tá? Na prática, tá? De maneira quantitativa, tá? Aquelas expressões de calor sensível e calor latente, tá bom? E como é que nós vamos aí encarar cada um desses problemas, tá? Então bem, então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte, né? No primeiro exemplo aqui. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 litro de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Dado o calor específico da água é igual a 1 cal por grama grau Celsius. Então, bem, percebam o seguinte aqui, tá? Nesse problema aqui, nós temos um problema de quê? De elevar a temperatura, né? Naturalmente, vai ocorrer o quê? Uma mudança de temperatura de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Bem, então aqui nós já sabemos que se trata de um problema, onde nós, para chegar ao cálculo do calor, nós vamos ter que usar a expressão do calor sensível, né? Que diz que o quê? Que a quantidade de calor é igual à massa, né, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Aí aqui eu quero que você lembre de uma coisa, né? 1 litro, tá? 1 litro de água, ele corresponde a 1 quilograma, tá certo? 1 quilograma. Isso aqui é válido somente para água, viu? Somente para água. 1 litro é igual a 1 quilograma. E 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Tá? 1000 gramas. Perfeito. Então perceba aqui, ó. A variação de temperatura, nesse caso aqui, o ΔT, né? O ΔT aqui, que é o TF menos o TI, né? A temperatura final aqui é 80 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é 20, vai ficar 80 menos 20, isso aqui vai dar igual a 60 graus Celsius. Pronto, essa é a variação de temperatura, é o ΔT. Bem, então agora esse é um problema de substituição direta, né? Assim, não tem muito raciocínio. Qual é a massa de água envolvida? 1000 gramas. Então aqui, ó, Q vai ser igual a 1000 vezes calor específico da água. O calor específico da água é 1 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Nesse caso, varia 60 graus Celsius. Então vai ficar vezes 60. 1000 vezes 1 dá 1000, né? Vezes 60, isso aqui vai dar igual a 60.000 calorias, tá? 60.000 cal. Perfeito. Então, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é a quantidade de calor necessária para você elevar a temperatura de 1 litro de água de 20 graus Celsius até 80 graus Celsius. Tá? Essa é a quantidade de calor que você tem que fornecer. Perfeito. Vamos aqui para o próximo, né? O próximo exercício. Então aqui diz o seguinte, vamos lá. Deixa eu alinhar aqui, né? Perfeito. Um pequeno bloco de ferro de massa 100 gramas em temperatura ambiente de 20 graus Celsius recebe 480 cal na forma de calor, né? 480 calorias na forma de calor. Determine sua temperatura final, dado o calor específico do ferro, é igual a 0,12 cal grama grau Celsius. Então, ó, perceba bem, aqui você tem uma pequena barrinha de ferro, né? O problema consiste, você tem aqui uma pequena barrinha de ferro, né? Uma barra de ferro, que está a uma temperatura de 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, e você vai fornecer calor para essa barra de ferro, né? Temperatura inicial de 20 graus Celsius. O calor que você fornece aqui, tá? Para essa barra aqui, é um calor que é igual a 480 calorias, né? Obviamente, tá? Como essa não é a temperatura de fusão do ferro, então esse calor vai ser transformado em agitação térmica que vai fazer com que
essa barra de ferro tem a sua temperatura aumentada. Então aqui nós queremos saber justamente quanto é esse TF, tá certo? Quanto é esse TF, tá? Então aqui trata-se de um problema de calor específico, né? Então, ó, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, o ΔT. Nesse caso, pessoal, tá? Eu vou colocar assim, ó, TF menos TI, tá? Lembrando que isso aqui é o ΔT. Então, como é que vai ficar? Vamos lá, vamos substituir os valores. Também é um problema de substituição. A quantidade de calor recebida é 480. A massa do ferro, 100 gramas. Tá? 100 gramas. Vezes calor específico do ferro, 0,12. 0,12. Vezes variação de temperatura, TF, que nós não sabemos, que é justamente o que nós queremos determinar, menos o TI. O TI é 20, né? Menos 20. Perfeito. Pronto, então temos aqui uma expressão, uma equação, onde nós queremos determinar a incógnita, que é o TF, a temperatura final. Então eu vou repetir isso aqui, ó. 480 igual 100 vezes 0,12. 100 vezes 0,12, isso aqui dá igual a 12, tá? Dá igual a 12, tá? Vezes TF menos 20, né? Vezes TF menos 20. Perfeito. Pronto, então o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse 12 aqui, para eu determinar esse TF, eu tenho que isolar ele de um lado da igualdade. Então, eu vou pegar esse 20 aqui, que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Vai ficar 480 dividido para 20. O 20 que estava multiplicando eu passei dividindo. Isso aqui vai ser igual a, ficou, do outro lado ficou somente TF menos 20. Então aqui, opa, tá ficando torto aqui, né? TF menos 20. Pronto. 480 dividido para 20, né? Se você pegar aqui 48 dividido para 12 dá 4, né? Repete o zero, dá 40. 40 igual a TF menos 20, né? Pronto. Esse 20 que está dividindo aqui, ó, não, que está subtraindo, eu vou passar ele para o outro lado, porque lembre-se que eu quero isolar o TF. Quando eu passo esse 20 para o outro lado, ele vai passar somando, né? Ele passa com a operação inversa. Então vai ficar TF igual a 40 mais 20, né? Isso aqui vai dar igual a 60 graus Celsius. Então isso aqui é a temperatura final do ferro depois que ele recebe uma quantidade de calor de 480 calorias, tá certo? Então essa passa a ser a temperatura final do ferro. Pronto, ok, pessoal? Então vamos lá, sigamos em frente, né? Então aqui, ó, mais uma questão aqui, tá? Mais um exercício aqui. Pronto, aqui, ó. Calcule a quantidade de calor necessária para derreter 0,5 kg, né, meio quilo, tá, de gelo a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Pronto, então ele quer derreter um gelo que está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Bem, essa aqui a gente precisa ter um cuidado a mais. Eu vou até fazer um esquemazinho aqui que é para a gente entender. Então, imagine que eu tenho aqui um bloco de gelo, tá? Esse bloco de gelo, ele está inicialmente a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Bem, para eu derreter esse gelo, para eu derreter esse bloco de gelo, primeiro eu tenho que elevar essa temperatura até 0 graus Celsius. Então, ó, eu vou fornecer calor para esse gelo, para que a temperatura dele aumente de menos 10 até 0 graus Celsius. Tá certo? Então eu tenho que fornecer calor para esse gelo aqui. Ó. Fornecer calor para ele. Tá? Fornecer calor para aquecer o gelo de menos 10 até 0. Só que agora eu tenho que continuar fornecendo calor para poder derreter esse gelo, né? Para poder derreter esse gelo. Então eu quero que esse gelo ele se transforme somente em água líquida, né? Em água líquida a 0 graus Celsius, porque eu quero somente derretê-lo. Eu não quero, digamos assim, eu não quero aquecer.
Perceba que a questão ela fala muito diretamente que quer somente derreter, né? Quer somente derreter. Pronto, então aqui nós temos que fornecer mais calor aqui para esse gelo, né? Pronto, agora pense comigo aqui. Primeiramente, a quantidade de calor que eu vou chamar aqui de Q1 que nós fornecemos para esse gelo foi um calor, tá, que teve como consequência a variação da temperatura do gelo. Então, portanto, esse calor aqui é um calor sensível, tá? É um calor do tipo sensível. Por quê? Porque teve como consequência apenas variar a temperatura do gelo, né? Depois, nós continuamos fornecendo calor e esse calor ele foi utilizado para derreter o gelo, sem variar a temperatura. Perceba que aqui é 0 graus Celsius e aqui é 0. Então, esse tipo de calor aqui, ó, é um tipo de calor latente, que eu vou chamar de Q2. Tá? Q2. Pronto. Então, o que a questão quer que a gente determine é o calor total, né? É a soma dessas quantidades de calor aqui, ó. É a quantidade de calor total, né? Que é o Q1 mais o Q2, tá? Que foi fornecido para poder derreter esse gelo. Derreter esse gelo. Pronto, então ó, vamos lá. Vamos calcular o Q1 e o Q2 para depois somar as duas quantidades. O Q1 nós sabemos que é calor sensível, né? Então o Q1 ele é calculado assim, ó, tá? Q1 é igual a massa, né, vezes calor específico do gelo, tá? Vezes a variação de temperatura do gelo, né? O calor específico do gelo não foi fornecido na questão, tá? Ele deveria ter fornecido, eu esqueci de colocar, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? O calor específico do gelo, ele é igual a 0,5 cal por grama grau Celsius. Aí você me pergunta, professor, não é 1 não? Eu tinha visto 1 anteriormente, não. 1 é o calor específico da água, tá? Apesar de ser a mesma substância, gelo e água, tá? O gelo ele varia mais facilmente de temperatura do que a água, tá? Isso depende especificamente do estado físico mesmo, né? Do estado físico, do estado de agregação das moléculas de água, tá? De maneira que o gelo ele é mais sensível, digamos assim, ao recebimento do calor. Então é mais fácil variar a temperatura do gelo do que da água, apesar de ser a mesma substância, né? Então vamos lá. Nós sabemos, ó, que meio quilograma, tá? Meio quilograma corresponde a 500 gramas, né? 500 gramas. Então, ó, qual é a variação, né? Qual é a quantidade de calor Q1 para poder aquecer o gelo de menos 10 até 0? Vamos calcular. Q1 vai ser igual, massa do gelo, 500 gramas. Nessas expressões, nós sempre temos que colocar em gramas. Por quê? Porque o calor específico ele é sempre dado em gramas, tá? Então, 500 vezes calor específico do gelo, 0,5. Vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é o quê? É a temperatura final, né, que é 0, menos a temperatura inicial. Só que nesse caso, a temperatura inicial é menos 10. Então, ó, menos 10. Então, esse menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, vai ficar 0 mais 10. Então, vai ficar, ó, Q1 igual a 500 vezes 0,5, isso aqui dá 250. Vezes, né? 0 menos 10, menos por menos dá mais, né? Então, vai ficar 0 mais 10, que isso aqui dá 10. Então, 250 vezes 10, isso aqui dá 2.500 calorias, tá? Então, isso aqui é o que? É a quantidade Q1. Tá? Isso aqui é o calor necessário, tá? É o calor necessário para poder aquecer o gelo de menos 10 até 0. De menos 10 até 0. Agora, nós queremos derreter o gelo, né? Nós queremos derreter o gelo. Então, ó, pronto. O Q2 é latente. Então, lembrem-se que o calor latente é dado pela massa vezes o calor latente de fusão. Nós sabemos que para o gelo, esse LF aqui, ó, tá?
para a água, né, a fusão da água, é igual a 80 caus por grama. Tá? Isso aqui é um valor tabelado, tá certo? Como vocês viram na aula anterior. Então, ó, Q2 vai ser igual a massa de gelo, 500 gramas, vezes o calor latente de fusão, 80. Então, isso aqui vai dar, Q2 vai ser igual a 500 vezes 80, isso aqui vai dar igual a 40.000 calorias. 40.000 calorias, perfeito. Então, isso aqui, 40.000 calorias é a quantidade de calor necessário para poder derreter esse gelo. Tá? Bem, então, ele quer saber o calor, né? Quantidade de calor necessária, que vai ser a soma desses dois. Então, vai ser 2.500, vou colocar em preto, 2.500 mais 40.000. 2.500 mais 40.000, isso aqui vai dar igual a 42.500 calorias. Então, isso aqui, pessoal, é a quantidade de calor necessário para derreter meio quilograma de gelo a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Tá? Menos 10 graus Celsius. Pronto, perfeito. Vamos seguir em frente aqui, né? Na próxima questão. Deixa eu organizar. Tá? Não se preocupem em copiar, que eu vou tirar foto dessas notas aqui, tá? E depois eu posto lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? Pronto. Então vamos lá. Essa questão ela diz o seguinte. Determine a quantidade de calor necessária, né, para um bloco de gelo com 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Né? Aí, dados, calor específico do gelo igual a 0,5 grau Celsius. Bem, esse problema aqui, pessoal, ele é semelhante ao problema anterior, tá? A única diferença é que ele tem um passo a mais, ele tem um cálculo a mais, porque além de derreter o gelo, ele quer que aqueça, tá? Ele quer que aqueça. Então, inicialmente, o que é que você tem? Você tem um bloco de gelo, tá? Um bloco de gelo, qual é a massa? 2 kg, tá? Ele tem aqui 2 kg de gelo, que está a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Tá? Então, primeiro, para eu derreter esse gelo, eu tenho que aquecê-lo até a sua temperatura de fusão. Né? Então, primeiro eu preciso dar calor para esse gelo. Então, eu vou dar uma certa quantidade de calor, vou chamar aqui de Q1. Tá? Para esses 2 kg de gelo, tá, aquecerem até a temperatura de fusão, que é a temperatura de 0 graus Celsius. Pronto. Então, primeiro eu dei calor para ele aquecer. Agora eu vou fornecer mais calor. Né? Todo o calor que eu fornecer agora, tá, ele vai produzir como consequência uma mudança de fase. Então, esse gelo aqui ele vai derreter. Ele vai se transformar em água a 0 graus Celsius. Porque lembrem-se que essa fusão aqui, ela ocorre a uma temperatura constante. Então, eu forneci uma certa quantidade de calor, que eu chamei de Q2, para poder o gelo derreter. Né? Só que eu quero que ele seja aquecido, né? Que a substância seja aquecida até uma temperatura de 5 graus Celsius. Então, eu preciso fornecer mais calor aqui. Né? Então, eu forneço aqui mais uma certa quantidade de calor, para essa água que estava a uma temperatura de 0 graus Celsius ser aquecida até a temperatura de mais 5 graus Celsius. Então aqui, ó, eu tenho uma quantidade de calor Q3. Aí, ó, observe para cá, ó. Veja só, eu saí de gelo a menos 5 até gelo a 0 graus Celsius. Houve mudança de temperatura? Houve, né? Tá? Houve mudança de estado físico? Não, porque aqui é gelo e aqui é gelo. Portanto, ó, se houve mudança de temperatura, esse calor aqui, ó, ele é sensível.
tá? A segunda quantidade de calor. Houve mudança de temperatura? Não, porque eu saí de gelo a 0 graus Celsius para água a 0 graus Celsius. A temperatura permaneceu a mesma. No entanto, o estado físico mudou. Então, isso aqui é um calor latente. Tá, latente. Terceira etapa, né? Eu saí de gelo a 0, não, eu saí de água a 0 graus Celsius até água mais 5 graus Celsius. Tá? Houve mudança de temperatura? Houve. Houve mudança de estado físico? Não, né? Porque eu saí de água para água. Então, isso aqui é sensível. Tá? Sensível. Perfeito, maravilha. Maravilha. Então, vamos lá. Agora é só calcular, né? Cada uma dessas quantidades de calor, né? Q1, Q2 e Q3. Tá certo? Q1, Q2 e Q3. Então, ó, vamos lá. Vou esconder aqui a questão, né? A gente já sabe do que se trata. Então, vamos lá. Pessoal, a quantidade de calor Q1 é uma quantidade de calor sensível, né? Então, vai ser MC delta T. MC delta T. Então, isso aqui vai ser igual, né? A massa de gelo, nós sabemos que é 2 kg, só que lembre-se, né? Lembre-se, vou colocar aqui, 2 kg equivale a 2.000 gramas. Tá? 2.000 gramas. Então, vai ser Q1 igual a 2.000 vezes calor específico do gelo. 0,5. Foi dado na questão aqui, ó. 0,5. E lembrem-se da questão anterior. Nós também usamos 0,5. Aqui, ó, 0,5 vezes a variação de temperatura. Temperatura inicial, menos 5. Temperatura final é 0. Então, final menos a inicial, que é menos 5. Menos por menos vai dar mais. Então, isso aqui, ó, Q1 vai ser igual 2.000 vezes 0,5 dá 1.000 vezes, né? Menos por menos dá mais. Então, vai ficar 0 mais 5, isso aqui dá 5. Então, 1.000 vezes 5, isso aqui dá igual a 5.000 calorias. 5.000 calorias. Tá? 5.000 calorias. Tá aí. Essa é a quantidade de calor Q1, né? Quantidade de calor Q1. Pronto. A quantidade de calor Q2. Vamos lá. Q2 é calor latente, né? Calor associado à mudança de fase. Vai ser a massa vezes o LF, né? Que é o calor latente de fusão da água, né? Da substância H2O, do gelo, né? Então vai ficar Q2 igual massa, 2.000, né? Vezes esse calor aqui, tá? O calor latente de fusão da água, nós vimos, tá? Nas questões anteriores e na aula anterior, que é igual a 80. Então vai ficar 2.000 vezes 80. Isso aqui vai dar igual a 160.000. Então, o Q2 vai ser igual a 160.000 calorias, tá? 160.000 calorias. Então, tá aqui a nossa quantidade de calor Q2. Q2, pronto. Agora tem o Q3, né? Deixa eu só dividir aqui para não confundir, tá bom? Pronto. Agora vamos aqui para o Q3. O Q3, pessoal, é calor sensível, né? Então vai ficar massa vezes quantidade de calor sensível vezes a variação de temperatura. Então vamos lá. A massa, bem, a massa continua sendo 2 kg, né? Porque o gelo derreteu, mas a massa continua a mesma. Antes eu tinha 2 kg de gelo, agora eu tenho 2 kg de água. Então, ó, Q3 vai ser igual a massa, que é 2.000, vezes calor específico. Pronto. Aqui está um detalhe importante. Perceba que agora você não tem mais gelo. O que você vai aquecer agora, você vai sair de água a 0 graus Celsius para água a 5 graus Celsius. Então, você vai aquecer a água. Lembre-se que o calor específico da água é 1, por isso que nós temos que colocar 1 aqui. No gelo foi 0,5, porque era gelo. Água é água, né? Variação de temperatura. TF, temperatura final, menos 5. Não, mais 5. 5 menos temperatura inicial, tá? Dá 0.
Aqui perceba, não é a temperatura inicial do gelo, porque nós estamos tratando agora somente dessa etapa aqui, ó. O Q3, ele se refere somente a essa etapa. Então, a temperatura inicial é 0 e a final é mais 5. Então, vai ficar 5 menos 0. Q3, né? Vai ser igual a 2.000 vezes 1, dá 2.000, né? Vezes 5, isso aqui vai dar 10.000. Não é? 10.000 calorias. Perfeito. Pronto. Tá feito, né? Tá feito, pessoal. Agora ele quer saber o Q total, né? O Q total é o quê? É a quantidade de calor 1, mais a quantidade de calor 2, mais a quantidade de calor 3. Então aqui, ó, o Q total vai ser igual a quantidade de calor 1, 5.000, mais a quantidade de calor 2, 160.000, mais a quantidade de calor 3, né? Dá 10.000. 10.000. 5 mais 60, 65 mais 10, 75. 75.000. Então a quantidade de calor total aqui é igual a 175.000. 175.000 calorias. Pronto, isso aqui, pessoal, é a solução do problema, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que fornecer 175.000 calorias para poder, tá, sair aqui, ó, de gelo a menos 5 graus para água a mais 5 graus. Tá bom? Perfeito, maravilha. Vamos só fazer uma última questão aqui para fecharmos. Tá bom? Vamos fazer aqui mais uma questão e aí fechamos. Deixa eu só ajeitar aqui os papéis. Pronto. Essa é a nossa última questão, né? Nossa última questão. É uma questão simples, tá? Essa última questão diz assim, ó. Determine o calor específico em calorias por grama grau Celsius de uma substância com massa 1 kg que, ao receber 5.000 calorias de calor de uma forma térmica, de uma fonte térmica, teve sua temperatura elevada em 20 graus Celsius. Perfeito, né? Então isso aqui é o seguinte. Você tem um certo objeto, imagine que, sei lá, você tem aqui um objeto qualquer. Aqui ele não diz a substância, né? Tanto é que ele quer saber o calor específico dela. Ele tem 1 kg dessa substância. E o que ele vai fazer? Ele vai fornecer calor a ela, né? Ele vai fornecer calor para essa substância. Ele vai fornecer 5.000 calorias na forma de calor, tá? Pronto. E a temperatura dessa substância ela vai aumentar em 20 graus Celsius. Ou seja, ele já deu a variação. Tá? Ele já deu a variação. Então, a variação de temperatura aqui, ó, vai ser 20 graus Celsius. Tá? Não importa qual é a primeira, qual é a temperatura inicial, nem a final, porque a gente já sabe qual é a variação, né? E ele quer saber o quê? Quer saber o calor específico. Como houve variação de temperatura, então aqui é calor sensível. É calor sensível. Então, calor sensível é o quê? A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Nós queremos saber quanto vale C. Né? Quanto vale C. Portanto, ó, vamos isolar C. O M e o ΔT, que estão multiplicando o C, eu vou passar ele dividindo. Os dois dividindo. Então, vai ficar C vai ser igual a quantidade de calor vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor aqui, ó, é 5.000. Então, vai ficar 5.000 dividido pela massa. A massa é 1 kg, né? 1 kg, nós sabemos, ó, lembrem-se que, deixa eu colocar aqui em azul. 1 kg é igual a 1.000 gramas.
1000 gramas. Então vai ficar massa, aqui ó, 1000 gramas, vezes a variação de temperatura, que é 20. Né? Vezes a variação de temperatura, que é 20. Perfeito. Então vamos, isso aqui vai ficar o seguinte, né? Nós podemos muito bem, pessoal, cancelar, ó, esses zeros aqui. Eu posso cancelar esses 3 zeros de cima com esses 3 zeros de baixo, né? De maneira que vai ficar 5 em cima, dividido para 1 vezes 20, né? Dá 20. Ficou aí, né? 5 dividido para 20. 5 dividido para 20. Isso aqui, pessoal, eu vou colocar o valor direto. Isso aqui dá igual a 0,25, viu? 0,25. Como é calor específico, ó, é cal por grama grau Celsius. Então perceba que essa substância, tá? O que o calor específico diz? Diz que para 1 grama dessa substância nós precisamos fornecer 0,5 cal, tá? Para que ela varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Quando você divide aqui, ó, 5 por 20, o resultado dá igual a 0,25. Tá? Então, isso aqui é a variação. Tá? Isso aqui é o calor específico dessa substância. Pessoal, então é isso. Tá bom? Então, fechamos por aqui. Fizemos aí 5 exercícios. Tá? Já para dar uma clareada aí e esclarecer muita coisa, tá? Então fiquem atentos com essas etapas, tá certo? As etapas de aquecimento de um determinado corpo, que envolve mudança de temperatura, mudança de estado físico, tá bom? Pessoal, então é isso. Então, olhem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!